Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Calado da Track Aceleradora e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre sobre 7 ferramentas que são essenciais para que você possa ter uma gestão comercial, uma gestão mais eficiente, mais efetiva das tuas atividades. A primeira delas é o Pipedrive, que é um CRM, tá? Nós temos diversos CRMs no mercado, desde Zendesk, Salesforce, você tem ExactSpotter, você tem Hamper, você tem vários CRMs, mas hoje a gente vai falar do clássico Pipedrive, que é aquele que, na minha opinião, é um bom custo-benefício. Ele possui diversas modalidades e diversos tipos de relatórios para que a sua empresa possa se favorecer disso, tá? Além disso, nós falaremos de ferramentas de comunicação interna, como por exemplo o Slack. Nós temos diversas também, como o Google Messages, nós temos o Teams, nós temos o próprio Discord, o WhatsApp, mas o Slack ele é uma ferramenta de comunicação corporativa, utilizada por várias empresas. Falaremos além disso também sobre o Zapier. O Zapier ele é uma ferramenta de automações. Temos algumas ferramentas de automação também no mercado, como por exemplo o Make ou antigo Integromat. O Zapier serve para que você consiga fazer a automação de tarefas repetitivas, como por exemplo, na hora que você colocar um lead para uma outra coluna dentro do Pipedrive, automaticamente você já recebe uma comunicação via Slack dizendo que o lead foi encaminhado para um próximo passo, um próximo estágio, e você como dono de empresa, você como gestor, você como SDR conseguem analisar o que está acontecendo em tempo real sem necessariamente ter falha de comunicação, porque isso já foi feito de forma automatizada. Além disso, falaremos sobre mais 4, que é o Notion. O Notion ele é uma ferramenta de organização interna, você consegue colocar toda a tua empresa ali dentro. Dentro do Notion você consegue ter abas, guias, colocar gráficos, colocar até mesmo CRM, colocar toda a gestão da sua empresa ali dentro. Além disso, nós também temos o ClickUp, que é um complemento ao Notion, porque o ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos. Você também consegue criar ali dentro relatórios, mas é mais uma questão de gestão de projeto, o que está acontecendo com o cliente depois que ele já virou cliente, certo? O Authentic, que é uma ferramenta de assinatura digital, nós temos várias também, o próprio governo federal libera uma assinatura digital para que você possa utilizá-la. O Authentic ele tem, pelo menos, se eu não me engano, 20 assinaturas gratuitas por mês. E o Fale Mais VoIP, que é um VoIP, né? Você consegue utilizar isso integrado no Pipedrive. O próprio pessoal do Fale Mais VoIP faz essa integração para você e para sua empresa, para que assim você consiga ligar para outros DDDs, outros telefones, ter a gravação automaticamente colocada no card do lead do Pipedrive, depois para que você possa analisar, colocar isso de forma bastante prática ali dentro como um anexo, né, para que você possa ter acesso a isso. E o próprio Fale Mais você consegue ligar, como eu comentei, para outros DDDs de forma que o seu DDD seja compatível com aquele DDD. Vou dar um exemplo. Você é do DDD 11 e quer ligar para o DDD 48. Se você ligar com o teu telefone normal, provavelmente a pessoa que está do outro lado não irá atender. Por quê? Porque esse DDD é 11 e muito provavelmente a pessoa que está do outro lado ela mais atende o DDD da própria região dela do que DDDs estranhos à região dela. Então, a partir disso, você consegue ter maior taxa de sucesso por um preço bastante competitivo no mercado. Então, vamos lá, eu vou começar aqui para que você possa, vou desenhar isso no Miro para que você possa me acompanhar e a gente trocar uma ideia aqui nesse vídeo. Bom, vindo aqui para o Miro, nós iremos primeiro colocar aqui o nosso mapa mental, certo? Eu gosto bastante do Miro porque ele é bastante visual, inclusive pode ser mais uma ferramenta para sua empresa para que você possa utilizar e criar os seus playbooks, criar além disso processos, fluxos de forma bastante visual e intuitiva, correto? Vamos colocar aqui ao lado, então o Miro aqui ao lado das ferramentas. Nós iremos colocar aqui então a primeira ferramenta é o Pipedrive. O que é o Pipedrive? O Pipedrive nada mais é do que um CRM, certo? Vou colocar aqui para você. O que é um CRM? É um Customer Relationship Manager.
Geralmente eles são em formato Kanban, né? Da mesma forma como o Trello. Você tem a parte da entrada, a parte em tentativa de contato, depois em conexão, depois proposta enviada, depois negociação e assim sucessivamente vendidos, e o que as pessoas muitas vezes falam que é o cemitério, ou leads que não converteram, ou a contatar novamente no futuro depois de 90 dias, certo? Temos o Slack, que é a ferramenta de comunicação interna, corporativa, que serve justamente para que você não necessariamente utilize o WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta que, ao longo do tempo, com o crescer da empresa, fica bastante complicado você ter diversos grupos, confundindo com o teu WhatsApp pessoal, ou tendo que utilizar outra conta, outro telefone. Utilize o Slack desde o dia 1, é uma ferramenta bastante simples de utilizar, bastante intuitiva e que permite integrações com outras ferramentas. Porque se você for utilizar o WhatsApp, você vai ter que pegar e utilizar a API do WhatsApp. E se você não tiver um desenvolvedor dentro da sua empresa, talvez você tenha que, primeiro, contratar um desenvolvedor externo, vai ser um pouco mais caro. Segundo, você vai ter que lidar com a API do WhatsApp, que ela é bastante fechada, bastante complicada. A Meta, por si só, já é uma empresa bastante fechada, bastante complicada de se mexer. Então, por que não já utilizar o Slack desde o dia 1? O Zapier, que é uma ferramenta de automações. Então, por exemplo, vamos supor que você queira, vamos supor que você queira toda vez que um lead seja enviado, colocado na etapa seguinte do CRM, o canal comercial do Slack seja notificado. Então, o canal, ou seja, todo mundo que fizer parte daquele canal será notificado em tempo real que aquele lead foi para frente, ou que uma proposta foi enviada, ou que ele foi vendido, e a gente precisa agora colocar para o time de onboarding, onboardá-lo, para o time de Customer Relationship, para o time de Customer Success, fazer o onboarding dele, ok? O Notion, que é uma ferramenta de organização, uma ferramenta bastante completa, não diria nem uma ferramenta de organização empresarial, eu diria que é uma ferramenta, assim, uma ferramenta all-in-one, né? All-in-one. Porque o Notion, ele é bastante versátil, você consegue criar ali dentro o CRM, consegue colocar ali dentro o status de cada cliente, consegue colocar projeções futuras para a empresa, a parte operacional, né? Operações da empresa. Além disso, você consegue colocar toda a parte financeira dentro do Notion. Então ele é uma ferramenta bastante completa. É de fato all-in-one, é como se fosse um grande textbook, um grande caderno empresarial, o Notion, certo? Você tem o ClickUp, que é a ferramenta que geralmente o time de CS utiliza, o time de projetos utiliza. Aqui você consegue traquear, consegue fazer um tracking do tempo do projeto, criar relatórios inteligentes, consegue criar reports para encaminhamento automático por e-mail. Além disso, toda vez que você colocar, por exemplo, um card de um novo cliente ali dentro do ClickUp, automaticamente a gente consegue fazer o que? A gente consegue automatizar com o Zapier, encaminhar uma mensagem ao Slack no canal sucesso do cliente, ou o canal que você quiser dar, o nome que você quiser dar, certo? E além disso, nós conseguimos, quando nós colocarmos ali o e-mail do cliente, dispararmos automaticamente um e-mail de boas-vindas ao cliente, do que você ter que parar, fazer manualmente, copiar, colar, ou até mesmo escrever. É bastante tempo perdido. Então, com essas automações simples, o seu dia a dia fica mais prático, a sua operação fica mais ágil. Você precisa de agilidade na operação, porque enquanto seu time está escrevendo e-mail, ele poderia estar atendendo um cliente, um chamado, pensando estrategicamente em ações para aumentar o LTV desse cliente. Por exemplo,
certo? Além disso, como eu comentei, nós temos também a ferramenta chamada Authentic, que é uma ferramenta de gestão de contratos. Assinaturas. Então, quando você tem o Authentic, você tem 20 assinaturas gratuitas, mensais, salvo engano. Então, você consegue colocar ali dentro, todas essas assinaturas, ela já é validada juridicamente. Então, você não precisa fazer uma assinatura, ir no cartório ou qualquer coisa do gênero. Você consegue fazer isso de forma gratuita, de forma rápida, de forma inteligente, de forma digital, certo? E colocar esses contratos assinados dentro do Notion, no ClickUp, colocar também no Pipedrive, para ter todo o registro, para que todos os times tenham esse registro dentro da sua empresa. E além disso também, caso você queira colocar no Google Drive. Então, não apenas utilizar o Google Drive, mas utilizar de forma inteligente todas as ferramentas que você tem ao seu favor para que você possa, de fato, ser mais ágil, ter mais clientes, ter um time mais automatizado, um time com tarefas do dia a dia, tarefas automatizadas e de forma fácil, rápida e gratuita, ok? Além disso, por fim, nós temos o Fale Mais. O que é o Fale Mais? Um VoIP. E o que o VoIP faz? Ele faz com que o teu time comercial tenha maior capilaridade geográfica. Por quê? Porque caso você queira ligar a nível Brasil, você consegue mascarar o seu DDD. De que forma mascarar o seu DDD? Como eu comentei, nós temos, por exemplo, um DDD, nós somos, digamos, um DDD 11 e queremos ligar para o DDD 47. Caso você seja um DDD 11 nativo, tem um telefone com chip normal, nativo, ligando do telefone, primeiro, que você não terá a capacidade, não terá a capacidade de gravar esta ligação, para que depois você possa avaliá-la, ok? Além disso, você não conseguirá ter uma taxa de conexão favorável, porque ligar para números desconhecidos com DDD 47 para 47 já é complicado. Então imagina para o DDD 11 para 47, a taxa de conexão ela vai ser ainda menor. Então a taxa de conexão você terá uma maior chance de conexão com o possível cliente. E além disso você conseguirá gravar a ligação. E automaticamente a gente consegue integrar o Fale Mais VoIP dentro do Pipedrive. Então, por isso que eu falei do Pipedrive para você. Você consegue integrar o time da Fale Mais, consegue integrar para você de forma nativa e sem custo a gravação. E automaticamente, quando a gravação cair no Slack, cair no Pipedrive, nós conseguiremos fazer uma automação no Zapier para encaminhamento dessa ligação via e-mail ao gerente, ao gestor, ao Sales Enablement, para que a partir disso você consiga analisar aquela ligação e não ter que ficar procurando as ligações de forma manual dentro do seu Pipedrive, certo? E além disso, você também conseguirá ter uma ligação mais barata, uma ligação com cerca de 120, 140 reais por mês, você consegue em cerca de 2.000 minutos para ligar. Então 2.000 minutos é bastante coisa para ligar dentro de um mês. Então veja que essas plataformas, essas ferramentas, a maioria delas, o Pipedrive, se eu não me engano, para um usuário 50 reais, algo nesse sentido, não é nada muito irreal, nada muito caro, certo? O Slack é gratuito, o Zapier ele é gratuito para 750 tarefas, que sejam 2 tarefas apenas. Então, por exemplo, um lead foi encaminhado ao Pipedrive e esse lead foi daí encaminhado ao Slack com um pequeno encaminhamento ali dentro do Slack dizendo que aquele lead foi colocado para uma outra etapa, certo? Então veja que são ferramentas todas elas gratuitas, e aqui além disso na Track Aceleradora a gente consegue descontos para você, para sua empresa, créditos para que você possa utilizar outras plataformas, para que você possa acelerar de forma mais rápida os resultados da sua empresa. E conte conosco para que você possa atingir novos resultados e atingir aquilo que você busca em 2025. Não se esqueça de inscrever aqui no canal,
dar o gostei e comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até breve.